Você já se perguntou por que as pirâmides continuam nos fascinando até hoje? Milhares de anos se passaram desde que as primeiras pedras foram empilhadas sob o sol do deserto, mas elas ainda nos encaram, imponentes, enigmáticas, quase vivas. As pirâmides do Egito, especialmente as de Gizé, são muito mais do que marcos arquitetônicos. Elas são enigmas cravados na terra e possivelmente no céu. Mas e se tudo o que você aprendeu sobre elas estiver completamente errado? E se as pirâmides não forem simples tumbas, nem apenas homenagens aos faraós, mas códigos sagrados, mensagens cifradas embutidas em pedra, fórmulas gigantes projetadas com precisão matemática que ultrapassa o entendimento das nossas ferramentas modernas, instrumentos de uma tecnologia esquecida, ou talvez uma tecnologia divina? Muitas dessas estruturas não possuem nenhuma múmia dentro, nenhuma inscrição funerária, nenhuma pista óbvia que explique seu propósito real. Só silêncio e geometria. Elas não falam, mas talvez cantem, vibram, se alinham, dançam com as estrelas. E quanto mais você observa, mais elas se recusam a ser decifradas pelas explicações convencionais. Então a pergunta não é apenas quem as construiu, mas por quê? E mais importante, para quem? Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai mergulhar em teorias que a história tradicional prefere ignorar. Vamos explorar os alinhamentos cósmicos das pirâmides, a geometria sagrada que pulsa em cada pedra e as possíveis conexões com inteligências muito além da nossa. Mas atenção, esse conhecimento não é para os céticos, é para os inquietos, os buscadores, aqueles que sentem que o mistério não está lá fora, mas aqui dentro, esperando ser despertado. Se esse tipo de mistério já acendeu algo em você, curta o vídeo agora, inscreva-se no canal. Agora vamos ao que interessa. Mas antes de começarmos a falar de códigos sagrados e mensagens celestiais, precisamos encarar o mais palpável, a estrutura, a matéria, a própria carne das pirâmides, porque o que já é visível é impossível. Imagine uma construção com mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas, encaixados com precisão milimétrica, sem argamassa, sem cimento, sem folga. Tente passar uma lâmina de barbear entre eles. Ela não entra. E isso há mais de 500 anos atrás, num tempo em que, segundo os livros escolares, o ser humano ainda usava ferramentas de cobre. A Grande Pirâmide de Quéops, ou Khufu, a maior das 3 em Gizé, é o ponto de partida. Com cerca de 146 metros de altura original, atualmente um pouco menos devido à erosão, ela foi a estrutura mais alta do mundo por quase 4.000 anos. Nenhum arranha-céu moderno sobreviveu tanto tempo ao vento, à areia e ao tempo. Mas lá está ela, firme, intocada, desafiando a lógica. Agora considere isso. A pirâmide é alinhada quase perfeitamente com o norte verdadeiro, com uma margem de erro inferior a 0,05 graus. Como isso seria possível sem bússolas magnéticas, sem GPS, sem satélites? E mais, os lados da base da pirâmide formam um quase perfeito quadrado, com diferença de poucos centímetros entre os 4 lados. A proporção da altura para a base incorpora os números sagrados π e a razão áurea, 2 constantes matemáticas que aparecem misteriosamente em padrões da natureza, em obras de arte e, aparentemente, na pedra das pirâmides. Mas isso é só o começo. As câmaras internas da Grande Pirâmide foram projetadas com tal precisão que até hoje engenheiros debatem como elas foram escavadas no interior da estrutura sem comprometer sua estabilidade. Há canais que apontam diretamente para constelações como Órion e Sírius. Muitos arqueólogos tradicionais insistem que dezenas de milhares de trabalhadores arrastaram os blocos com cordas e trenós durante décadas, mas não há registros reais disso. Não há evidência arqueológica definitiva mostrando como os egípcios da época conseguiram cortar, transportar e posicionar essas pedras gigantes com tamanha exatidão.
e repetindo esse feito em várias pirâmides pelo Egito. Alguns sugerem rampas de areia, mas mesmo isso levanta mais perguntas do que respostas. Que tipo de rampas poderiam suportar tamanha carga sem colapsar? E por que nenhuma dessas rampas foi jamais encontrada em torno das pirâmides principais? Não bastasse isso, temos as características geográficas e geodésicas. A base da pirâmide é perfeitamente nivelada, como se tivesse sido cortada a laser. Ela está localizada sobre a maior quantidade de energia telúrica da região, em um ponto geográfico que é próximo ao centro exato da massa terrestre. Ou seja, a pirâmide está centralizada no planeta. Coincidência? Há ainda quem acredite que a pirâmide é um condensador de energia, projetada para interagir com o campo eletromagnético da Terra. Sua forma, o formato piramidal em si, é conhecido em várias tradições esotéricas como um concentrador natural de energia cósmica. Será que os construtores sabiam disso? E talvez a pergunta mais inquietante de todas: por que fazer algo tão colossal, tão duradouro, tão inacreditavelmente preciso, apenas para enterrar um homem? A verdade é que nenhuma múmia foi jamais encontrada dentro da Grande Pirâmide. Nenhuma inscrição real dentro das paredes, nenhuma decoração fúnebre. Somente silêncio. Silêncio e simetria. Tudo isso levanta a dúvida inevitável. Essas pirâmides foram mesmo feitas para os mortos, ou para algo muito mais vivo? É aqui que o mistério deixa a pedra e começa a alcançar as estrelas. E é lá que vamos agora. Se as pirâmides desafiam a lógica terrena, talvez seja porque sua verdadeira lógica seja celestial. Na tradição egípcia, o céu não era apenas uma abóbada decorativa cheia de estrelas. Ele era a morada dos deuses, espelho da alma, rota para a eternidade. E as pirâmides, ao que tudo indica, não foram apenas construídas para resistir ao tempo, mas para dialogar com o cosmos. Comecemos com um dos alinhamentos mais surpreendentes. As 3 pirâmides de Gizé formam uma configuração que espelha com precisão o cinturão da constelação de Órion. Mais especificamente, as 3 estrelas centrais, Al-Nitak, Al-Nilan e Mintaka. Essa semelhança não é superficial. Ela é exata. A posição, o ângulo e até a diferença de brilho entre as estrelas são replicados na proporção e posicionamento das pirâmides. Quem percebeu isso foi o engenheiro e autor Robert Bauval, que formulou a famosa hipótese de Órion. Segundo ela, as pirâmides foram projetadas não apenas como estruturas físicas, mas como reflexos terrenos de uma realidade estelar, transformando Gizé em uma espécie de mapa celeste gravado na Terra. Mas por que Órion? Na cosmologia egípcia, Órion era associado a Osíris, o deus da morte, da ressurreição e do renascimento eterno. Os faraós, ao morrerem, acreditavam que suas almas ascenderiam para se juntar a Osíris no céu, e para isso precisavam de um ponto de partida, um portal, uma escada sagrada que os lançasse rumo às estrelas. As pirâmides eram essa escada. Dentro da Grande Pirâmide existem canais estreitos, frequentemente chamados de poços estelares, que não parecem ter qualquer função arquitetônica prática. No entanto, esses canais apontam diretamente para regiões específicas do céu. Um deles mira em Órion, outro em Sírius, a estrela associada à deusa Ísis. Outros se alinham com a estrela Tuban, que era a estrela polar no tempo da construção da pirâmide. Em outras palavras, os próprios corredores da pirâmide foram construídos como pontes entre mundos. E isso não é tudo. A orientação da pirâmide em relação aos 4 pontos cardeais também é absolutamente precisa. Tão precisa que muitos astrônomos modernos se perguntam como isso foi possível sem instrumentos ópticos ou bússolas magnéticas. De fato, o grau de exatidão só seria replicado séculos ou milênios depois, com o advento da tecnologia moderna. Mas as conexões com o céu vão ainda além. As pirâmides são parte de um sistema astronômico religioso profundo. Os antigos egípcios acreditavam que a alma, após a morte, embarcava numa jornada através do Duat, o submundo celestial,
antes de alcançar o reino eterno. Esse caminho espiritual era traçado com base em constelações, fases lunares e posições solares. Tudo isso parece estar codificado nas proporções e orientações das pirâmides. E não é apenas no Egito que isso ocorre. Culturas em todo o mundo ergueram monumentos gigantes alinhados com fenômenos celestiais. Stonehenge na Inglaterra, Teotihuacan no México, os templos maias em Chichén Itzá. Todos demonstram uma obsessão por mapear os céus em pedra, como se o segredo da existência estivesse gravado acima de nós, e quisessem trazê-lo para a Terra. O que torna as pirâmides do Egito ainda mais intrigantes é que elas parecem ser o coração dessa tradição global, o ponto zero, o modelo original. E talvez você esteja se perguntando, isso tudo poderia ser apenas coincidência? Se fosse apenas uma medida alinhada, talvez. Mas estamos falando de dezenas de padrões astronômicos, proporções matemáticas sagradas e mitologia interligada, tudo dentro de uma única estrutura. Coincidência começa a parecer impossível. Então surge uma nova hipótese. As pirâmides não foram erguidas apenas com blocos de pedra, mas com conhecimento ancestral. Um conhecimento que ligava os ciclos da Terra aos ciclos do cosmos. Um saber que os antigos chamavam de sabedoria divina. Mas quem deu a eles esse conhecimento? E será que ele foi perdido ou apenas escondido? Agora que enxergamos a geometria sagrada e os alinhamentos cósmicos, é hora de entender o que realmente está embutido nessas pedras: os símbolos, os códigos e a linguagem dos deuses. Se as pirâmides foram moldadas com o céu como inspiração, então seus alicerces não estão apenas na pedra, mas no simbolismo eterno. Até aqui, vimos alinhamentos cósmicos e precisão matemática que desafiam as capacidades humanas da época. Mas e se tudo isso, ângulos, proporções, orientações, também fosse linguagem? Uma forma de comunicação que não depende de palavras, mas de formas, vibrações, padrões e geometrias sagradas? Na tradição esotérica, a pirâmide é muito mais do que uma construção. Ela é um símbolo universal. A base larga representa o mundo material, os instintos, o ego. Conforme você sobe, os degraus se estreitam, indicando um caminho de elevação espiritual. O ápice, a unificação, a consciência plena, a reconexão com o divino. Mas os antigos egípcios não pararam por aí. Eles codificaram ideias e verdades espirituais em cada detalhe, cada medida. Os números usados na construção das pirâmides, como 432, 144, 72, são recorrentes em mitologias, escrituras sagradas e sistemas de conhecimento antigos. Esses números aparecem no tempo, como a precessão dos equinócios, nas batidas do coração humano, nos ciclos do Sol e da Lua. Eles não estavam apenas construindo um monumento, estavam orquestrando uma sinfonia de significado. Vamos além. No interior da pirâmide, o posicionamento das câmaras, a do rei, da rainha e a inacabada, parece seguir não só um plano arquitetônico, mas um roteiro iniciático. A descida à câmara inferior simboliza a morte do ego, a escuridão interior. A ascensão até a câmara do rei representa a iluminação, o renascimento da alma, um ritual oculto, esculpido em pedra. E então há o som. Estudos modernos descobriram que a Grande Pirâmide possui propriedades acústicas específicas. Em determinadas frequências, as câmaras ressoam com intensidade incomum, criando vibrações que afetam não só o ar, mas o corpo. Isso nos leva à hipótese de que as pirâmides foram projetadas para responder à vibração da voz humana, talvez em rituais de canto ou mantras sagrados. Uma espécie de instrumento sonoro gigantesco, feito para amplificar estados alterados de consciência. A geometria, o som, a luz e a sombra. Tudo isso pode ter sido cuidadosamente calculado para provocar transformações espirituais. Não estamos falando de fé cega, mas de tecnologia espiritual avançada. E o que dizer dos hieróglifos? Para os egípcios, a escrita não era apenas representação, era criação. Cada hieróglifo carregava energia, intenção, propósito.
Ao desenhar um símbolo, o escriba não apenas registrava uma ideia, ele a manifestava no plano físico. Era uma forma de magia. Os símbolos egípcios, como o olho de Horus, o Anki, o escaravelho e o próprio triângulo da pirâmide, representam forças universais. O olho, por exemplo, além de vigilância e proteção, também é um mapa simbólico do cérebro humano, particularmente da glândula pineal, a sede da alma segundo muitas tradições esotéricas. Coincidência. O desenho do olho de Horus, quando sobreposto a um corte transversal do cérebro, coincide quase perfeitamente com a forma da pineal e de áreas sensoriais ligadas à visão e à consciência. Seria esse um aviso dos antigos de que o verdadeiro portal para o divino está dentro de nós? E então chegamos à ideia central. As pirâmides não eram apenas um reflexo da divindade. Elas eram um manual simbólico de ascensão interior. Um livro em pedra, um código para despertar. Todo buscador espiritual sabe. Símbolos falam onde palavras falham. Eles atravessam o consciente, mergulham no inconsciente e ascendem a algo primordial. Talvez por isso as pirâmides toquem tão profundamente quem as contempla, porque elas foram feitas para isso, para lembrar quem somos. Você não precisa decifrar um enigma em uma língua morta. Você só precisa sentir, ouvir o silêncio das pedras, seguir os ângulos com o corpo, repetir os padrões com a respiração. A pirâmide não é uma mensagem externa. Ela é um espelho interno. E uma vez que você entenda isso, a pergunta muda. Não é mais como os egípcios construíram isso, mas sim o que eles sabiam, que nós esquecemos. Se as pirâmides não são apenas monumentos simbólicos, mas sim dispositivos com funções reais, então estamos diante de algo ainda mais provocador: tecnologia. Mas que tipo de tecnologia seria essa? Para alguns pesquisadores, como Christopher Dunn, engenheiro e autor de The Giza Power Plant, a Grande Pirâmide funcionava como uma espécie de gerador de energia. Não no sentido metafórico, mas literal. De acordo com essa teoria, sua estrutura interna, feita com materiais de diferentes propriedades, granito, calcário e basalto, teria sido cuidadosamente escolhida para manipular frequências e vibrações. Esses materiais, dispostos de forma estratégica, formariam uma espécie de circuito ressonante. A Câmara do Rei, em particular, seria o núcleo de um processo de geração energética, utilizando vibrações naturais da Terra, chamadas de ressonância Schumann, como combustível. E aqui as coisas começam a ficar ainda mais estranhas. O granito usado nessa câmara contém quartzo, um mineral conhecido por suas propriedades piezoelétricas, ou seja, a capacidade de gerar eletricidade quando submetido a pressão ou vibração. Isso não é especulação espiritual, é ciência. Quartzo vibra, e quando vibra, responde com energia. Agora imagine isso em uma câmara perfeitamente construída, que ressoa com sons específicos, conectada a eixos que podem canalizar essas vibrações, posicionada sobre uma zona de intensa atividade geomagnética. Isso soa como acaso ou projeto. Mais ainda, há registros de experiências sonoras dentro da pirâmide, onde os sons reverberam de maneira não natural, gerando uma ressonância física no corpo. Várias pessoas relatam sensações incomuns, desde perda da noção do tempo até visões. Seria a pirâmide um amplificador de consciência? E se for, de onde veio esse conhecimento? É aqui que entramos no terreno das teorias extraterrestres, tão populares quanto controversas. Autores como Erich von Däniken propuseram que os antigos egípcios não estavam sozinhos ao erguer as pirâmides. Segundo essa linha de pensamento, eles teriam recebido instruções, ou até ajuda direta, de seres de outro mundo. As figuras humanoides com cabeças de falcão, chacal e ibis, representadas nos murais, seriam interpretações primitivas desses visitantes. Mas essa ideia vai além da estética alienígena. As tradições egípcias falam de um tempo mitológico chamado Zep-Tepi, o primeiro tempo, quando os deuses caminharam entre os homens e ensinaram sabedorias eternas. Alguns acreditam que esses deuses eram, na verdade, viajantes cósmicos, trazendo conhecimento astronômico, matemático e energético
que não deveria estar ao alcance de civilizações antigas. E há algo que reforça isso: o tempo. Estudos indicam que o desgaste das pirâmides, especialmente da esfinge, pode ser resultado de erosão hídrica, causada por chuvas intensas que não ocorrem no Egito há mais de 10.000 anos. Isso sugere que as pirâmides são muito mais antigas do que os egiptólogos tradicionais aceitam, talvez construídas por uma civilização pré-diluviana, ou algo ainda menos humano. E há um detalhe curioso: a matriz geodésica global. As coordenadas da Grande Pirâmide são tão precisas que ela se encontra praticamente sobre o meridiano central da massa terrestre. Seu posicionamento parece ter sido feito com total consciência do planeta como um todo, algo impossível para uma civilização sem satélites. Como eles sabiam disso? As opções se estreitam. Ou eles tinham um conhecimento tecnológico tão avançado quanto o nosso, talvez até superior, ou foram ensinados por alguém ou algo que tinha. A ideia de uma tecnologia dos deuses pode parecer absurda à primeira vista, mas quando somamos os fatos, precisão matemática, ressonância acústica, materiais piezoelétricos, alinhamento cósmico, conhecimento geodésico e ausência de explicações arqueológicas satisfatórias, o absurdo se torna plausível e talvez até inevitável. Mas não pense que isso tudo diz respeito apenas a máquinas e técnicas perdidas. A verdadeira tecnologia das pirâmides pode não estar apenas na pedra, mas na consciência, em sua capacidade de despertar algo adormecido dentro de nós. Algo que sabe, algo que lembra. Se as pirâmides do Egito são realmente portais de energia, dispositivos de consciência ou até tecnologia ancestral, então fica difícil aceitar que esse fenômeno tenha ocorrido apenas ali. E, de fato, não ocorreu. As pirâmides, essas estruturas triangulares que apontam para o céu, aparecem em todas as partes do mundo. E, curiosamente, em civilizações que nunca supostamente tiveram contato entre si. Do México à China, da Bósnia à Indonésia, encontramos pirâmides que não só repetem a forma egípcia, mas compartilham funções simbólicas, astronômicas e até estruturais. Vamos começar pela Mesoamérica. Os maias, os astecas e os olmecas ergueram pirâmides que, como as egípcias, serviam como templos de ascensão espiritual e plataformas cerimoniais. A pirâmide de Chichén Itzá, no México, por exemplo, está alinhada com os solstícios e equinócios de forma tão precisa que, em certos dias do ano, a luz solar cria a ilusão de uma serpente descendo pela escadaria, representando o deus Kukulkan. Além disso, o número de degraus da pirâmide totaliza 365, um para cada dia do ano, demonstrando um conhecimento astronômico refinado. Na China, temos as chamadas pirâmides brancas, como a de Xi'an, que permanecem envoltas em mistério. Durante muito tempo, elas foram escondidas pelas autoridades, cobertas com vegetação propositalmente para camuflá-las na paisagem. Essas pirâmides são imensas e, como as de Gizé, estão orientadas com precisão para os pontos cardeais. Por que esconder isso? Na Bósnia, um país dos Balcãs, o arqueólogo Semir Osmanagić afirma ter descoberto a maior pirâmide do mundo, enterrada sob uma montanha em Visoko. Embora muito controversa entre arqueólogos tradicionais, amostras dessa pirâmide bósnia indicam blocos artificiais, túneis com ventilação inexplicável e, inclusive, emissões de energia em forma de feixes verticais saindo do topo da estrutura. Se verdadeiro, esse seria mais um indício de que estamos lidando com uma tecnologia sutil, invisível a olho nu, mas ainda ativa. Na Indonésia, o Monte Gunung Padang, até recentemente considerado uma colina natural, revelou ser uma pirâmide de vários níveis. Estudos com radar de penetração de solo revelaram câmaras internas e estruturas em camadas, muito mais antigas do que se pensava ser possível. Alguns geólogos sugerem que ela pode datar de mais de 10.000 anos atrás, o que a tornaria a pirâmide mais antiga do mundo. A pergunta inevitável é: como tantas culturas construíram estruturas tão similares com funções tão específicas, sem nunca terem se comunicado?
Ou será que se comunicaram? Aqui entra a ideia de uma civilização mãe, um povo ancestral, anterior à história escrita, que espalhou seu conhecimento pelo mundo antes de desaparecer. Essa teoria, conhecida como hipótese do dilúvio global, sugere que as pirâmides são os últimos vestígios físicos de um saber perdido, preservado em pedra por aqueles que sobreviveram. As evidências apontam para uma transmissão de conhecimento que não pode ser atribuída apenas à coincidência ou à convergência cultural. A semelhança de orientação, de proporção matemática, de função astronômica e até de mitologia é grande demais para ser ignorada. E se olharmos o planeta de cima, como faria um deus ou um astronauta, veremos que muitas dessas pirâmides estão localizadas ao longo de linhas geomagnéticas conhecidas como linhas Ley. Essas linhas parecem conectar sítios sagrados ao redor do mundo, como se fossem veias de energia planetária. Os antigos sabiam onde construir. Eles sabiam como captar e canalizar essa energia. E parece que seguiram um plano, ou um mapa, global. A Terra inteira se transforma, então, em um templo interconectado, com cada pirâmide funcionando como um nó energético, um ponto de equilíbrio, um transmissor silencioso. Mas se esse sistema existe, qual é o seu propósito? Estaria essa rede piramidal nos ensinando algo? Tentando nos lembrar de algo que esquecemos? Ou estaria esperando que voltássemos a ativá-la? Talvez cada pirâmide seja um fragmento de um mesmo código, o código dos deuses. Um quebra-cabeça planetário que, quando completo, revela uma sabedoria capaz de mudar tudo. Nossa história, nossa ciência, nossa espiritualidade. E talvez essa sabedoria já esteja dentro de nós, adormecida, mas pronta para despertar. Você pode estar se perguntando, tudo isso é fascinante, mas o que tem a ver comigo? A resposta é tudo. Porque a pirâmide não é apenas uma estrutura feita de pedra e matemática. Ela é, ao mesmo tempo, um espelho e um mapa, um reflexo da ordem cósmica e um guia para a jornada interior do ser humano. Mais do que um monumento, a pirâmide é um símbolo vivo da transformação da consciência. Olhe bem para a sua forma. A base larga representa o mundo físico, o corpo, os desejos, os instintos. É onde a maioria de nós vive, presos ao peso do cotidiano, às distrações da matéria, às limitações impostas pelo medo e pela dúvida. Mas conforme você sobe pelas faces da pirâmide, tudo começa a afunilar. Você deixa o plano denso da sobrevivência e caminha rumo ao sutil. Cada degrau é uma etapa de aprendizado, de desapego, de despertar, até chegar ao topo, o ponto de convergência onde tudo se une: corpo, mente, espírito, terra e céu, humano e divino. Esse é o verdadeiro código dos deuses. A compreensão de que a ascensão não acontece fora, mas dentro de você. Nas escolas de mistério do Egito Antigo, esse caminho era ensinado como um processo de iniciação. O iniciado morria simbolicamente, enfrentava seus próprios medos, sombras e ilusões, para então renascer, desperto, conectado com sua essência mais pura. As pirâmides não eram apenas túmulos, eram escolas de alma. E isso não mudou. Hoje, ainda enfrentamos as mesmas perguntas que atormentavam os sábios do passado. Quem sou eu? Por que estou aqui? O que existe além da morte? Qual é o meu propósito? E talvez as pirâmides estejam sussurrando a resposta há milênios. Olhe para dentro, suba. Lembre-se, a grande verdade é que você é uma pirâmide viva. Seu corpo é a base, sua mente é o templo interior, sua alma é o ápice, o ponto que toca o divino. Quando você começa a enxergar a vida sob esse prisma, tudo muda. Cada desafio vira um degrau, cada dor uma pedra, cada queda uma lição e cada vitória uma elevação. As pirâmides espalhadas pelo mundo nos lembram de algo profundo. Nascemos para subir, mas subir não significa fugir da realidade. Significa transcendê-la, compreendê-la, iluminá-la. E você não precisa ir ao Egito para começar essa jornada. Basta fechar os olhos, respirar fundo e perguntar: em qual parte da minha pirâmide eu estou agora?
ainda preso à base ou já buscando o topo. Porque, no fim das contas, os códigos gravados nas pirâmides do mundo talvez não sejam segredos a serem decifrados, mas memórias a serem reativadas. Depois de tudo o que exploramos, dos alinhamentos estelares às proporções sagradas, das teorias de energia às conexões globais, uma verdade silenciosa permanece. As pirâmides ainda estão vivas, não vivas no sentido biológico, mas vivas em significado. Elas não são ruínas de um passado distante. Elas são chaves, mapas, faróis, instrumentos construídos para desafiar o tempo e nos lembrar de algo que esquecemos. Afinal, por que essas estruturas continuam nos atraindo como ímãs milenares? Por que sentimos esse chamado quando as vemos, mesmo que nunca tenhamos pisado no Egito? Porque, talvez, elas estejam nos espelhando, mostrando que nós também somos feitos de camadas, de matéria e espírito, de silêncio e poder, e que dentro de nós existe uma escada invisível, esperando para ser escalada. Elas nos provocam. Você está pronto para subir? No fundo, o que as pirâmides realmente representam não é um mistério do passado, mas do presente. Não é sobre blocos de pedra, é sobre consciência, é sobre lembrar quem somos e o que viemos fazer aqui. E se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você já tenha começado a despertar. Então, se essa jornada mexeu com sua visão de mundo, curta agora esse vídeo, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo. Na sua opinião, qual é o verdadeiro propósito das pirâmides? Nos vemos no próximo vídeo.